Oi, gente, muito feliz de estar aqui com vocês de novo, né? Para a gente continuar a leitura dirigida do livro Vendedor de Sonhos, vamos para mais um capítulo desse livro encantador, desse livro super envolvente que ensina muito para a gente, né? Antes de começar, queria pedir para vocês para se inscrever no canal, né? E para curtir o vídeo, para dar uma ajudinha no meu engajamento, né? Então vamos lá. Esse capítulo ele chama o primeiro passo. Logo que eles desceram do prédio, eles foram barrados pelo chefe da polícia. E aquele homem, né, o chefe da polícia, ele passava um ar, passava a impressão de que era uma pessoa que gostava muito de ter poder e de exercer o poder, né? Ele já tinha atuado em muitos casos de suicídio e na cabeça dele, ele sabia lidar com os suicidas e aquele ali, né, era mais um. Ele acreditava que ele não eram seres humanos complexos, que ele eram pessoas frágeis, pessoas fáceis de manipular, e na cabeça dele aquele ali não seria diferente. E naquele momento, o Júlio, ele sentiu o gosto do preconceito, mais uma vez na vida dele. Porque na cabeça dele, ele era uma pessoa muito mais culta, muito mais inteligente do que aquele homem que estava desdenhando dele, né? Porque as armas do Júlio eram as ideias, que na cabeça dele eram muito mais poderosas e muito mais penetrantes. Mas naquele momento, as ideias não puderam ajudar ele, né? Tudo aquilo que ele sabia não pôde ser usado a favor dele. Quem realmente fez isso naquele momento, naquele dia, foi o vendedor de sonhos. E aí ele percebeu que o interesse do policial era com o vendedor de sonhos, não era com ele. Né? E ele queria saber quem que é aquele homem. Será que aquele homem era um terrorista? Será que aquele homem era um louco que estava querendo fazer com que todo mundo seguisse ele? Porque o comportamento dele não estava em estatística nenhuma. E o chefe da polícia ele ficava muito intrigado, porque ele não conseguiu ouvir a história toda. E o pouco que ele ouviu, ele ficou muito assustado. Né? Aí ele olhou para aquele homem, né, para o vendedor de sonhos, e ele ficou mais intrigado ainda, porque aquele homem ele parecia ser uma pessoa fora do contexto social. Aí ele começou a fazer um interrogatório, e nisso o suicida pressentiu que o policial estaria mexendo no vespeiro, né? Porque todo mundo que começava a conversar com o vendedor de sonhos acabava, né, ou intrigado, ou com raiva, ou extremamente reflexivo. Aí o chefe de polícia perguntou pro vendedor de sonhos qual que era o nome dele. Aí ele mudou de assunto e perguntou pro chefe da polícia se ele não estava alegre, né, por aquela pessoa ter corrigido a sua rota. Se ele não entrou num estado de felicidade pelo fato de alguém ter resgatado um suicida. Aí o policial ficou perplexo, porque ele não esperava aquele tipo de resposta, né? Ele não esperava que a insensibilidade dele fosse jogada para todo mundo ver daquela forma. Aí, constrangido, ele falou que claro que ele estava feliz. Aí, né, a gente pensa, todas as pessoas que respondiam estupidamente, né, para o vendedor de sonhos acabavam tendo que engolir o seu orgulho, a sua insensatez, a sua estupidez, e foi o que aconteceu com o chefe da polícia, né? Porque ele estimulava as pessoas a enxergar o seu superficialismo e a cheirar o odor das próprias tolices, né? Então ele fazia a pessoa enxergar tudo aquilo de ruim que ela tinha. E ele continuou a falar que se ele estava tão feliz, por que ele não mostrava isso? Por que ele não pergunta para o suicida como é que ele está e dá parabéns para ele? Afinal de contas, a vida de um ser humano não vale mais que um prédio? E o chefe de polícia ficou sem palavras. E o Júlio achou uma beleza, né? Ele achou ótimo. E aí ele saiu do estado de vergonha
para o patamar nobre da autoestima, porque até naquele momento ele estava com vergonha, porque na cabeça de todo mundo ali, ele era um suicida, ele era alguém que estava querendo chamar a atenção e que resolveu que não queria mais fazer aquilo. E naquele momento, a autoestima dele inflou, né? Ele era uma pessoa importante, né? Todo mundo ali estava ali em função dele. E o homem, né? E ele começou a pensar o tanto que aquele homem, que o vendedor de sonhos, era um especialista em instigar a inteligência das pessoas. Que enquanto ele constrangia o chefe de polícia, o Júlio começou a pensar, né? E percebeu que não era possível seguir um líder sem admirá-lo. A admiração, ela é muito mais forte que o poder. O carisma, ele é muito mais intenso que as pressões, e ele começou a admirar aquele homem pelo seu carisma. Enquanto ele pensava sobre isso, veio na sua mente a relação que ele tinha com seus alunos, que ele era um depósito de informações. Ele nunca entendeu que o carisma era fundamental para assimilar o conhecimento. Que primeiro vem o carisma do mestre, depois vem o conhecimento. E ele tinha a doença da maioria dos intelectuais, que era a chatice. Gente, a gente vê isso muito na escola. Já viu aquele professor, às vezes aquele professor que tem muito conhecimento, mas às vezes ele é travado, ele é chato, ele não conversa, ele é muito rígido, parece que ninguém gosta dele, ninguém entende o que ele fala. Agora aquele que é carismático, que conta piada, que conversa com todo mundo, que ri, parece que todo mundo entende o que ele fala, né? Então, realmente, gente, o carisma importa. E o que chama atenção, na maioria das vezes, primeiro é o carisma, depois vem o conhecimento. E aí ele foi percebendo isso, que ele era um sujeito sem sabor, né? Que ele era uma pessoa sem sal. E que nem ele suportava ele próprio. Aí ele começou a ficar embaraçado com tudo aquilo que ele ouviu. E o chefe da polícia olhou para o Júlio e disse, mais constrangido ainda, meus parabéns, senhor. E aí pediu os documentos do vendedor de sonhos. Aí o vendedor de sonhos falou que não tinha documento, né? Aí o chefe da polícia falou assim, como assim? Todo mundo tem documentos. Sem documentos, uma pessoa não tem identidade. E aí ele falou que a identidade era quem ele era. Aí o chefe de polícia falou para ele que ele poderia ser preso por não se identificar. Que ele poderia ser considerado um terrorista, um perturbador da ordem, um psicopata. E ele queria saber quem que era aquele homem. Nesse momento, Júlio pressentiu que o policial entraria mais uma vez numa fria, que é o que acontece com todo mundo que confronta o vendedor de sonhos. O personagem que agitava seu cérebro, né, o vendedor de sonhos, falou que ia responder para ele se ele respondesse uma pergunta para ele primeiro. Aí ele perguntou: quais são as suas credenciais para invadir as entranhas da minha psique? Aí o policial elevou a voz e falou: eu sou Pedro de Alcântara, o chefe da polícia. Aí o vendedor de sonhos falou que não tinha perguntado a profissão dele, né? O status social, as suas utilidades, ele queria saber da essência dele. Quem é o ser humano que está por trás da farda? Aí o policial começou a dar tique nervoso, começou a ficar ansioso, e aí ele abaixou o tom de voz, e aí o vendedor de sonhos abaixou o tom de voz e perguntou para ele, qual que é o seu sonho? Qual que é o grande sonho da sua vida? Nunca ninguém com tão poucas palavras tinha confrontado o autoritário chefe da polícia. Ele tinha um revólver, mas ele ficou sem ação. E o Júlio, ele conseguiu ver nos olhos daquele homem que o resgatou um pouco do que ele pensava. O chefe da polícia, ele cuidava da segurança dos ditos normais, mas ele era inseguro. Ele procurava proteger a sociedade, mas ele não tinha proteção emocional. Enquanto ele o julgava, o Júlio julgava o policial, ele começou a se ver nele. E o que viu incomodou ele. Né? Como poderia uma pessoa sem sonhos proteger a sociedade?
a não ser que fosse um robô ou uma máquina de prender? Como um professor sem sonhos pode formar cidadãos que sonham em ser livres e solidários? Aí, em seguida, o vendedor de sonhos falou: cuidado, o Senhor luta pela segurança social, mas o medo e a solidão são ladrões que furtam a emoção mais do que perigosos delinquentes. O seu filho não precisa de um chefe de polícia, mas de um ombro onde chorar, um ser humano que possa contar e guardar os seus segredos e que ensine ele a pensar. Viva esse sonho. E o chefe de polícia ficou pasmado, que ele foi treinado para lidar com marginais, para prender, e nunca ouviu falar de ladrões que invadissem a mente. Não sabia o que fazer sem a sua arma e o seu distintivo. Como a maioria dos normais, inclusive o suicida, ele era um profissional rude e quando entrava pelo portão de casa ele não sabia ser pai. Ele continuava sendo profissional. Não sabia separar os papéis. E como a gente vê isso, né, gente? Como isso é comum, né? A pessoa tem, às vezes, uma posição de destaque, ela tem uma profissão, ela tem uma carreira, e quando ela chega em casa, ela quer que a família dela, ela quer tratar a família dela da mesma forma que ela trata os subordinados, os colegas de trabalho, e ele quer o mesmo respeito, a mesma consideração, e não consegue entender que são papéis diferentes. Eu sou psicóloga enquanto eu estou trabalhando, quando eu sou em casa, eu sou esposa e eu sou mãe, e eu tenho que saber diferenciar esses papéis, né? E como é libertador como a pessoa consegue diferenciar e como muda a vida de todo mundo, né? Ele tinha ganhado medalhas de honra ao mérito, mas estava morrendo como ser humano. Aí quando o Júlio ouviu a arrogância do policial, deu vontade de perguntar se ele realmente tinha um filho ou se o vendedor de sonhos tinha chutado. Mas ele viu no chefe de polícia que ele parecia que estava algemado na sua mente, tentando sair de uma prisão que há anos ele tinha entrado. Aí o psiquiatra não aguentou. Ele vendo que o chefe de polícia estava apertado, aí ele resolveu chegar lá e conversar com o forasteiro. E ele pensava que as suas ideias puxariam o tapete daquele homem, né? E revelariam a sua insegurança. Aí o psiquiatra foi e perguntou: quem não revela a identidade, esconde a sua fragilidade. Aí o vendedor de sonhos falou: você acha que eu sou frágil? Aí o psiquiatra falou: não sei. Aí o vendedor de sonhos falou que sim, que ele era frágil, né? E que ele tem aprendido que ninguém é digno da sua autoridade, inclusive científica, se não reconhece os seus limites e as suas fragilidades. E perguntou para o psiquiatra se ele era frágil. Gente, isso transforma, né? Para que a gente consiga qualquer coisa na vida, qualquer objetivo que a gente tem que ter noção de que nós somos seres humanos imperfeitos, passíveis de erro e frágeis. E, ao contrário do que parece, é isso que dá força para a gente continuar, né? Porque a gente sabe que a gente vai errar, a gente sabe que às vezes a gente vai chorar, mas a gente sabe que a gente vai poder começar de novo, porque a gente não é perfeito, né? E aí a gente segue o baile. Bem, e aí o psiquiatra ficou apertado, né? Aí o vendedor de sonhos perguntou sobre a profissão dele, perguntou, não, qual que é a linha terapêutica que você segue? Aí o psiquiatra ficou sem entender porque que eu estava perguntando aquilo, né? E o Júlio também, que parecia que não tinha nada a ver com o assunto que eles estavam falando. Mas aí o psiquiatra falou que era freudiano. Aí o vendedor de sonhos falou para ele, muito bem, então me responda, o que é mais complexo? Uma teoria psicológica, seja qual ela for, ou a mente de um ser humano? Gente, é óbvio que a mente é mais complexa. Aí o psiquiatra pensou e respondeu: usamos as teorias para decifrar a mente humana. Realmente, né? Todas as teorias psicológicas que existem, as primeiras tentaram decifrar a mente humana. Aí o vendedor de sonhos fez uma pergunta para ele: você pode mapear uma teoria, esgotar a sua leitura, mas pode esgotar a compreensão da mente humana? Aí o psiquiatra respondeu que não.
e que ele não estava ali para ser indagado sem entender aonde quem estava indagando ele queria chegar. E aí o vendedor de sonhos falou: muito menos eu, que sou um perito em mente humana. E ele pegou e continuou: os profissionais de saúde mental são poetas da existência. Têm uma missão esplêndida, mas jamais podem colocar um paciente dentro de um texto teórico. E sim, um texto dentro do paciente. É isso, gente. Né? O que o terapeuta, o psicoterapeuta deve fazer? Ele não tem que pegar a pessoa e colocar dentro da teoria, dentro da técnica. Ele vai pegar a teoria, a técnica e adaptar ela para poder ajudar a pessoa a resolver o problema dela. Né? Eu não tenho que pegar as técnicas e fazer com que a pessoa enquadre a vida dela dentro daquelas técnicas. Não, eu vou usar as técnicas para ajudar a pessoa a entender certas coisas e conseguir se comportar da forma com que ela precisa. Não enquadre excessivamente seus pacientes dentro de muros de uma teoria. Caso contrário, você reduzirá a sua dimensão, tanto a dimensão do homem como da teoria. Cada doença pertence ao doente e cada doente tem uma mente. Cada mente é um universo infinito. E o Júlio entendeu que o recado que o vendedor de sonhos estava passando para o psiquiatra, pois ele sentiu na pele o que ele queria dizer. Quando o psiquiatra, conversou com ele e usou as técnicas e interpretações, ele não quis saber de nada, assim, de cara. Né? Por quê? Porque o psiquiatra ele estava tratando do ato suicida, ele não estava tratando do ser humano. Né? Aquela teoria ela pode ser muito útil em situações previsíveis. Né? Quando alguém procura um acompanhamento, alguém procura, um atendimento psiquiátrico, psicológico, mas em situações em que a pessoa é resistente ou perdeu a esperança, primeiro você tem que tratar o ser humano. Né? Para depois tratar a questão psicológica. Inclusive, gente, a psicologia, graças a Deus, agora está seguindo por esse caminho, né? Quando uma pessoa procura psicoterapia ou quando ela ela é exposta à psicoterapia de alguma forma, a primeira coisa que o psicólogo faz é criar vínculo com o paciente. Ele primeiro vai entender como é que aquela pessoa vive, vai entender o que aquela pessoa sente, né? Vai validar tudo aquilo que ela sente, vai entender como que aquilo tudo tem interferido na vida dela, né? Ela vai acolher, ela vai mostrar para aquela pessoa que ali é o lugar onde ela pode, onde ela vai ser entendida, onde ela vai ser acolhida. E depois, quando já tiver um vínculo bom, quando a pessoa já entender que existe uma luz no fim do túnel, entender que ela não é a pior pessoa desse universo, e entender que existem outras formas de resolver as dificuldades dela, aí a gente entra com a parte técnica. Como o psiquiatra abordou o suicida diretamente, ele sentiu como se ele tivesse sido invadido e não quis. O vendedor de sonhos, ele fez o contrário, né? Ele invadiu primeiro a mente dele, foi conversando com ele, foi fazendo perguntas, né? E depois ele entrou com a técnica. Aí ele percebeu que aquele era um doutor em resistência e obstinação. Porque ele quebrou, ele quebrou a crosta da autossuficiência. Porque, gente, tem pessoas que têm muita facilidade em fazer psicoterapia. Tem pessoas que procuram, realmente sabem o que elas querem e já conhecem o processo ou estão dispostas a fazer de tudo para melhorar. Agora, tem gente que é resistente, tem gente que vai lá, que vai experimentar. Então, essa pessoa ela precisa entender que ali tem um outro ser humano que vai entender ela enquanto ser humano e que vai ajudar ela por isso, né? Porque ele entende. Né? E aí, quando a gente entende a pessoa, a gente quebra a resistência. E o psiquiatra, embora tenha sido chamado de poeta da existência,
Não gostou de ser questionado por um desconhecido mal vestido e sem currículo. Não demonstrou que estava feliz porque ele havia retirado, né, do outro a ideia do suicídio. Aí o Júlio também ficou mordido de raiva ao enxergar isso, mas se lembrou de que no templo da universidade ele tinha feito isso muitas vezes. Gente, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente adquire conhecimento, quando a gente adquire poder, a gente costuma adquirir também arrogância. A gente costuma achar que todo mundo tem que fazer o que a gente quer e tem que viver do jeito que a gente quer, porque a gente é que sabe que a gente tem poder. Então, cuidado, viu, gente, com a arrogância. O que leva muita gente para o buraco não é a falta de capacidade, não, é a arrogância. Nessa altura, o vendedor de sonhos tocou no ombro direito do chefe dos bombeiros, com a mão esquerda, falou para ele: "Parabéns, meu filho, pelos riscos que tem corrido por pessoas que desconhece. Você é um vendedor de sonhos." Após essas palavras, ele deu alguns passos na direção da porta para pegar o elevador. E lá se foi Júlio, seguindo o homem. Mas as surpresas ainda não tinham acabado. O psiquiatra olhou para o chefe de polícia e deixou um pensamento escapar. Mas, para surpresa do psiquiatra, o vendedor de sonhos foi e falou a mesma coisa junto com ele. Os loucos se entendem. E o psiquiatra ficou muito, assim, com muita vergonha, né? Muito assustado também. E assim como o Júlio, ele ficou se perguntando como esse estranho conseguiu repetir ao mesmo tempo o que eu pensei. Aí, vendo que ele estava totalmente embasbacado, aí ele foi e fez a última pergunta. Aí ele virou para o psiquiatra e falou assim: uns têm uma loucura visível e outros oculta. Que tipo de loucura o senhor tem? Aí o psiquiatra falou assim: eu não, eu sou normal. Enquanto isso, o vendedor de sonhos virou para ele e falou: pois é, a minha loucura é visível. E em seguida, ele deu as costas e começou a andar, né? Deu 3 passos, olhou para o alto e falou: Deus, livre-me dos normais. Então, gente, né? Aquela pessoa que é muito normal, que faz tudo certinho, que é muito previsível, que sempre sabe o que vai fazer, o que vai resolver. Essa pessoa não é uma pessoa interessante, né, gente? As pessoas interessantes são as pessoas que estão aprendendo, vivendo e aprendendo, né? E eu acredito que é isso que a gente veio fazer aqui nesse planeta, né? Então vamos aprender, vamos viver, vamos aproveitar o que a vida tem de bom, vamos ver o que a gente pega de tudo de ruim que acontece na vida da gente e vamos seguir o barco. Gente, por hoje é só. Semana que vem eu volto com mais um capítulo desse livro impressionante.